comércio global e também de petróleo. Professora Bia, queria analisar com a senhora também outro ponto antes de me despedir, que são exatamente os riscos de surgimento de novos grupos extremistas e de ações terroristas. A história recente, também mais antiga, mostra que toda vez que há um ataque ali muito contundente contra determinada região do Oriente Médio, uma revolta é ali de alguma forma engendrada e vai alimentando essas ações que a gente sabe, infelizmente, quais são os resultados. Na sua avaliação, qual é a possibilidade, por exemplo, de se criar até dentro da própria Guarda Revolucionária ou dentro desse outro grupo que eu citei agora, forças realmente ultra-radicais que decidam partir para ações kamikaze e espalhar o terror pela Europa e também por outros continentes? É muito grande, porque na verdade a gente já tem células adormecidas na Europa e nos Estados Unidos, de terroristas mesmo que podem ser reativadas. Além disso, a Europa tem uma preocupação muito grande de sofrer ataques de grandes proporções terroristas, principalmente lobos solitários. O que a gente precisa entender é que a gente está falando da destruição de países, né? Quando a gente está falando de um governo que simplesmente normalizou entrar nos outros países e retirar seus presidentes, seus chefes de Estado, porque não concorda. Não tem a ver com humanidade, não tem humanos, tem a ver puramente com política. E isso gera, assim, uma insatisfação e uma raiva muito grande nas populações locais, ainda mais num cenário como no Irã, que já morreram 700 pessoas nesses 4 dias de ataque. Então, isso gera uma insatisfação que pode durar décadas. Não vai ter paz no Oriente Médio com esse tipo de incursão, principalmente para Israel. Você gera gerações e gerações de ódio, que vê naquele país, naquele oponente, o responsável pela destruição da sua vida. São famílias inteiras que estão sendo dizimadas. Quando a gente fala de uma escola atingida, a gente está falando de pessoas que estavam estudantilmente, que não eram nenhum tipo de perigo para a sociedade internacional. Eram meninas, eram crianças. E lembrando, estamos no Ramadã. Esse ataque ao Irã é de um desrespeito enorme, inclusive, às populações muçulmanas, independente da vertente muçulmana, que tiveram seu Ramadã, que é o seu momento sagrado, interrompido por uma guerra onde a gente achou de colapsar as regras internacionais para retirar um governante que não fazia o jogo deles. Então, isso sim gera assim, a possibilidade de grandes ataques terroristas, principalmente em países onde o poder bélico iraniano não alcançaria. Então, a gente tem células adormecidas nos Estados Unidos, células adormecidas na França, principalmente na Alemanha. Agora, também tem que tomar um cuidado, porque isso também não libera um direito dos Estados Unidos de começar a perseguir iranianos, né, da diáspora iraniana que vivem nos Estados Unidos, com a desculpa de que podem ser possíveis terroristas, porque a gente também pode ter o início de caças bruxas aos iranianos que vivem fora do Irã por causa dessa possibilidade de ataques. Agora, é importante responsabilizar. Qualquer tipo de coisa que aconteça nos próximos momentos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a responsabilidade é dos Estados Unidos e de Israel, que iniciaram de forma irresponsável, sem inclusive conversar com os players europeus, o início de uma guerra contra um país que ele sequer conhece o poder bélico e, consequentemente, as células que tem. Então, os Estados Unidos, nesse momento, está bombardeando muito fortemente o Irã, bombardeando, inclusive, o Conselho de Guardiões. Então, a gente está falando de possibilidade de você ter uma atitude kamikaze, sim, porque você não pode pressionar ao máximo alguém que tem poder bélico nesse nível, né? Porque se você tem ali o seu grupo político ligado à sua existência sendo completamente destruído, seu país sendo completamente destruído, você pode cair, mas você não vai cair sozinho. E esse é o perigo que o mundo corre nesse momento. É isso, e a gente acompanha aí nas imagens, inclusive, relatos, né, e também cenas de toda essa destruição, hospitais que foram atacados, escolas, e como a professora Bia muito bem destacou, isso vai alimentando toda uma revolta cujo resultado a gente, infelizmente, sabe qual pode ser. Professora Bia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, pelas colocações fundamentais para a gente entender o presente e tentar também prospectar o futuro. Um forte abraço. Bom dia e até a próxima. Tchau. 8h34, agradeço também a sua audiência, a sua participação.